E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem. E hoje eu lhes trago uma partida do Alireza Firouzja jogando contra Alexander Grischuk. Essa é uma das partidas mais instrutivas que eu já trouxe aqui no canal. Tenho certeza que você vai aprender algo até o final desse vídeo. Então, vamos lá. Firouzja começa com o peão E4 e o Grischuk joga E6, a defesa francesa. Temos agora peão em D4, peão D5 e o avanço do peão. Essa daqui é a variante do avanço da francesa e o jogador de brancas fica com mais espaço na ala do rei. Esse peão aqui ó, incomoda bastante as pretas, não deixa o desenvolvimento natural acontecer, mas em troca o jogador de pretas acaba contra-atacando na ala da dama. Por exemplo, o lance mais natural é peão em C5 tentando separar os dois peões. Se em qualquer momento o jogador de pretas conseguir deixar o peão de E5 isolado, por exemplo com o peão toma, esse peão vai se tornar um grande alvo que é muito fácil de ameaçar e muito provavelmente ele será perdido, porque temos, por exemplo, dama em C7, cavalo em E7, cavalo em G6, é muito fácil de atacá-lo e não é tão simples de defendê-lo na verdade. Então, as brancas tendem a jogar peão em C3 para deixar essa cadeia de peões aqui, ó, bem defendida. E no caso das pretas tomarem, o peão de C vai tomar o lugar do peão de D e o peão de E5 nunca fica isolado. Então, o jogador de pretas segue pressionando o peão de D4. Cavalo em C6, cavalo em F3, dama em B6 pressionando o D4 mais uma vez. E nessa posição, o Firouzja joga peão na casa de A3. A ideia de peão A3 é jogar no futuro peão em B4. E se esse lance for permitido, a posição das brancas fica muito confortável. Veja só, digamos que o jogador de pretas apenas siga desenvolvendo bispo em D7 e vem o B4. Basicamente, o jogador de brancas aqui já resolveu uma das grandes questões, que é a pressão que as pretas têm no peão de D4. Nessa situação, nós podemos até capturar para deixar o D4 como um alvo de longo prazo, mas para as brancas é muito simples de defender o peão. Então, por exemplo, nessa situação ele vai poder jogar bispo B2, ele vai geralmente trazer um cavalo para a casa de C5 através dessa manobra, e as pretas têm uma situação muito desconfortável. Essa linha é muito mais complicada do que a linha onde o jogador de brancas apenas desenvolve, joga tipo bispo em E2, né? Aqui as pretas podem só capturar o peão central e daí jogar para alvejar o peão da casa de D4 com essa manobra, por exemplo. Muitos jogadores aqui simplesmente fazem o roque e pretas já estão ganhando porque aqui o peão já vai cair. Olha que bispo em E3 não defende porque cai o peão da casa de B2. Então, quando o Firouzja joga peão em A3 ameaçando o B4, o jogador de pretas tem que tomar uma decisão bem comprometedora. Ou ele resolve logo essa tensão central, ou se não, ele deixa o B4 vir. E o Grischuk acaba resolvendo a tensão central, avançando o peão para a casa de C4. E nessa posição, por exemplo, se as brancas ainda resolverem jogar peão em B4, nós podemos capturar en passant, deixando a estrutura de peões do jogador de brancas um pouquinho inferior. Ele fica com esse peão atrasado na casa de C3. Por consequência, quando o Grischuk joga C4, o Firouzja simplesmente não mexe mais na ala da dama e nós temos a estrutura de peões definida. Vai ser um jogo truncado, fechado, com longas cadeias de peões. Se você parar para prestar atenção, os dois jogadores possuem cadeias formadas por 4 peões. O Grischuk nas casas claras, o Firouzja nas casas escuras. Isso já tem alguns teminhas que a gente vai comentar um pouquinho mais cedo, mas veja só, o jogo não vai ficar fechado para sempre, uma hora ele vai se abrir. Cadê as rupturas de peão que vão abrir o jogo? Para o jogador de preta seria essa ruptura F6 para tentar abrir a coluna F e jogar através dela, e para o jogador de brancas seria a ruptura F5 para tentar também abrir a coluna F e jogar através dela. Então, ó, você vê que nesse tipo de posição muito fechada, é muito importante você identificar onde a posição poderia se abrir para você se precaver sobre a abertura do seu adversário e preparar a sua. Quem controla as rupturas de cadeia geralmente controla o jogo. O Firouzja joga G3, visando o que? Bispo em H3, para quê? Para ajudar o F4 e F5 no futuro, veja só. E cavalo em A5 é para impedir que o B3 venha abrindo a ala da dama no futuro. Também ameaça, é claro, colocar um cavalo na casa de B3, e não é nada agradável para as brancas. Então brancas jogam cavalo em D2 para ficar de olho na casa, bispo em D7, H4, novamente a ideia sempre foi bispo em H3, mas primeiro a gente quer pegar espaço na ala do rei, cavalo em E7 por parte das pretas desenvolvendo, bispo em H3,
E nessa posição, o que as pretas gostariam de fazer é o roque longo. Pode parecer que o roque longo das pretas aqui não é muito seguro. Na realidade, ele é perfeitamente seguro porque a única ruptura na ala da dama, que seria o B3, está extremamente bem controlado. Então a ala da dama está muito tranquila. O problema de roque longo aqui agora é que se você jogar roque longo, vai vir cavalo em G5. E a princípio você até consegue defender o peão de F7, né? Bispo em E8. Mas vem dama na casa de F3 e acabaram os recursos defensivos. Portanto, o Grishuk, antes de fazer o roque, joga H6, impedindo a ideia de cavalo em G5. Temos o roque das brancas, o roque das pretas, e nessa posição, como foi dito anteriormente, né, os dois jogadores precisam identificar e jogar para suas respectivas rupturas de cadeia. Veja só, numa posição fechada como essa, uma fileira vai se abrir. É muito importante que você esteja preparado para a abertura da posição. Então, as suas peças têm que estar bem colocadas para essa abertura. Pretas, novamente, querem abrir pela coluna F com F6. O jogador de brancas quer abrir também pela coluna F com F5. Então, o Firuza joga cavalo em E1. A ideia é sair da frente do peão de F para o peão poder vir para F5 e manobrar esse cavalo para algum lugar útil. Provável que ele venha aqui para a casa de E3, ou através de C2 ou através de G2. Rei B8 por parte do Grishuk, né? Tirando o rei do centro do tabuleiro, da mira do bispo. Temos agora cavalo em G2, dama em C7, preparando para trazer a dama novamente para a ala do rei, agora que ela já fez o trabalho na ala da dama. Cavalo em E3 por parte do Firuza, você vê, preparando o F4. E cavalo na casa de C8, preparando para colocar o bispo de casas escuras para jogar. Também vem com uma ideia talvez de cavalo na casa de B6 para colocar o bispo de casas claras para jogar através da casa de A4. Agora vem o F4 e novamente a gente já comentou, F4 é para jogar F5. Olha, se você permite que o F5 venha, então por exemplo, se nessa posição cavalo em B6 e brancas conseguem o seu F5 e depois o jogador de brancas abre a coluna F, você vê que ele está muito melhor preparado do que a gente para jogar na coluna F. Ele já tem peças que estão vindo para o ataque. Nesse tipo de situação, o que é que você poderia fazer? Praticamente nada. A posição já fica muito inferior para as pretas. Então, ó, um lance natural como o bispo em E7 vai ser vítima de peão toma, e agora, por exemplo, a torre infiltrando aqui na casa de F7, já causando tudo quanto é tipo de problema. Você vê que a ruptura de cadeia de peões é realmente o tema que comanda qualquer posição fechada. Por consequência, Grishuk joga G6, não deixa vir tão fácil até que você esteja pronto para brigar. E aqui, o Alireza Firuza consegue romper a cadeia de peões por um lance pouco tradicional. Ele joga o lance H5, ele se aproveita do fato do peão de G ter se movimentado para gerar dano na estrutura de peões do jogador de pretas. E olha que lance inteligente. Não tem muito o que você fazer. Se você permite que ele capture, que é o que acaba acontecendo na partida, o Grishuk joga cavalo em B6, tentando ativar o bispo de casas claras, e o Alireza captura, você gera aqui uma fraqueza. Olha só, a cadeia de peões é uma das estruturas mais fortes que se pode ter, porque quando nós temos todos esses peões conectados, apenas um dos peões é de fato um alvo que você pode atacar. No caso, é o peão da casa de F7. Não faz tanto sentido, por exemplo, você ficar pressionando esses peões aqui que estão defendidos por outros peões, né? Faz sentido apenas ficar colocando pressão na base da cadeia. Quando vem o H5, é forçado que esses peões se separem. Vamos gerar mais pontos de contato, mais fraquezas. Então, ó, depois de cavalo em G6 e peão toma, nós temos agora uma situação onde 3 peões podem ser atacados. O peão de E6, o peão de G6 e o peão de H6. E forçar qualquer um deles a se movimentar é gerar um pouco de fraqueza na posição do jogador de pretas. Então, o Firuza acaba ganhando uma vantagem na iniciativa. E agora ele vai começar a trazer peça para ficar cutucando isso daqui e ver se ele consegue forçar um avanço, gerar mais alvos para atacar. Fora que o peão da casa de E6 é um peão mais fácil de atacar do que o peão que estava aqui na casa de F7. Temos agora cavalo em F3, bispo em E7 e cavalo em G4. Olha só. Já cutucando um pouquinho o peão de H e também ameaçando entrar na casa de F6, que se tornou uma casa fraca com a movimentação do peão de G. Torre na casa de F8, ficando de olho na casa de F6, também pressionando a coluna F com uma coluna semi-aberta e bispo em E3 apenas desenvolvendo. Aqui, sem necessidade, na verdade, o Grishuk comete um erro.
ele se incomoda com a presença do cavalo na casa de G4 e ele joga um lance H5, que é um lance que tem muitas consequências. Olha que interessante. Quando a gente tem os peões assim, ó, num formato de égide, de escudo, né? Os dois peões estão muito bem conectados numa falange, eles controlam todas as casas na frente deles. Então, ó, esses dois peõezinhos, um do lado do outro, estão na formação perfeita. Quando qualquer um deles se move, ele enfraquece casas. O peão de H se movimenta, enfraquecendo a casa de G5, e isso acaba sendo fatal, né? Se o peão de G se movimentasse, ele também enfraqueceria a casa de H5. Olha a importância do que o Firouzja fez. Ele primeiro separou a cadeia de peões do Grichuk e depois ele começou a cutucar. No momento que ele vai cutucando, ele vai forçando fraquezas a se formarem. Depois de H5, nós temos praticamente todos os peões em casas claras. Por consequência, esse bispo é uma peça muito ruim e, por consequência, tá cheio de buraco a posição das pretas. Olha só, G5 tá fraco, F6 tá fraco, D6 tá fraco, C5 é uma casa que você adoraria colocar uma peça também. Então, o Firouzja conseguiu alguma coisa aqui. Agora o cavalo vai para a casa de H2, temos bispo na casa de D8, né? Um lance mais ou menos de espera, provavelmente também tentando ativar a dama através da movimentação do bispo de casas claras depois. Dama em C2 por parte do jogador de brancas, pressionando o peãozinho de G e torre defendendo o peãozinho de G. E cavalo em G5 pulando diretamente na casa que foi enfraquecida e pressionando o peão de E6, ameaçando ganhá-lo. Então, dama em C6 é forçado para defender o peão. Agora o cavalo vai para a casa de F3. Temos cavalo em C8 por parte das pretas, tentando trazer mais material para a ala da dama. Cavalo em H7 com tempinho na torre de F8. Torre em F7. Cavalo em G5 com tempo na torre, forçando o jogador de pretas, então, para não perder a qualidade, a capturar o cavalo. Por exemplo, nessa situação, digamos que você jogue a torre aqui na casa de G7, vai ver cavalo na casa de F6 e você já fica numa situação muito, muito cruel. Por exemplo, nessa posição, digamos que você toma o cavalo, nós teríamos a captura de peão e agora a sua torre está na realidade bem presa. Por isso que o Grichuk era forçado, né? Foi forçado, na verdade, a capturar esse cavalo de G5. E olha que interessante, todos os peões em casas claras, né? Qual que é o defensor das casas escuras? É o bispo de D8 que acabou de ser trocado. Dominação posicional completa por parte do Alireza Firouzja até o momento que está jogando uma partida quase perfeita. Cavalo por G5 ameaçando a torre de F, torre em F8 e agora ele faz uma manobra, já que não existe mais o bispo de casas escuras para ficar de olho na casa de F6, para colocar o cavalo na casa de F6 e deixar a posição do jogador de pretas o mais desconfortável possível. Nessa posição, o Firouzja está posicionalmente melhor porque ele possui um cavalo na casa fraca de F6. E esse cavalo está limitando pra caramba a movimentação dessas duas torres, está limitando pra caramba basicamente toda a posição do jogador de pretas. Qual que é a questão? Dá para as pretas tirarem o cavalo daqui? Dá. Dá com o cavalo em E7, cavalo na casa de G8. E se isso for jogado, a posição vai voltar a ser uma posição igual, porque a vantagem do cavalo na casa fraca vai simplesmente embora, uma vez que esse cavalo seja trocado. E o Firouzja tem uma vantagem vencedora. No entanto, não é nada óbvio como ele deveria seguir daqui em diante, né? A sequência que vence o jogo para as brancas é uma sequência de engine bizarra, na qual ele deveria ter jogado o lance rei na casa de F2, e esse lance vem com alguns objetivos, entre eles, por exemplo, liberar a coluna H, e seguiria cavalo em E7 para poder jogar o cavalo ou na casa de G8 ou na casa de F5, mas a princípio na casa de G8 para se livrar do cavalo. E as brancas jogam um lance nada normal aqui, um lance assim bem bizarro, peão em F5, um belo sacrifício de peão com o objetivo de alterar a estrutura. Então, ó, o avanço do peão em F5 tem duas razões para ser jogado. Primeiro, você está sacrificando o peão para abrir o bispo, e aí esse bispo de casas escuras, que teoricamente é o bispo mau do jogador de brancas, olha só, a cadeia de peões em casas escuras, esse bispo é uma peça bem ruim, enquanto esse peão fica aqui, vai ganhar vida com esse avanço. Então ele pode ir para a casa de H6, prendendo a torre. Outra questão é que depois da troca, então, ó, cavalo por peão, bispo por peão, peão toma, existe uma situação na qual o peão de E
se torna um peão passado. Então agora, depois de, por exemplo, torre em E1 e bispo em E6, bloqueando o peão, bispo em H6, por exemplo, o jogador de brancas tem uma vantagem material, porque ele vai ganhar qualidade em troca daquele peão que ele sacrificou. Nós não conseguimos nos livrar do cavalo da casa de F6, quer dizer que a gente até consegue, né? Torre em H7, cavalo por, torre por, né? A gente até consegue se livrar, mas nesse processo ele ganha qualidade e fica com o peão passado. Essa é a sequência que o Firuza deveria ter jogado para fazer basicamente um jogo perfeito. Ele tá jogando muito bem até aqui, tá jogando assim, um jogo excepcional de xadrez. Só que o Firuza não encontra essa sequência, que é bem difícil por sinal. Inclusive, ele estava com 2 minutos no relógio, né? Uma partidinha de blitz. E ele acaba jogando G4, tentando abrir a ala do rei, que é um lance que faz muito sentido. Pode parecer que não faz. Ah, por que você vai jogar G4, abrir a coluna G, sendo que tem uma torre do adversário na coluna G, seu rei tá nessa coluna? Mas a ideia é que a abertura da ala do rei vai favorecer o jogador que tem mais espaço para jogar nela. E o Firuza tem muito mais espaço na ala do rei do que o Grichuk. Mas essa sequência permite a igualdade, porque depois de peão por G4, bispo por G4, cavalo em E7, o jogador de brancas não vai ter como manter o seu cavalo em F6. Então temos o rei em F2 para liberar uma briga pela coluna H, mas agora com o cavalo em G8 a posição volta a ser uma posição muito equilibrada. Então temos cavalo por cavalo, torre por cavalo, e agora existe assim um desbalanceamento na posição. Os dois jogadores são portadores de bispos maus, veja só. O jogador de pretas possui um bispo aqui que é da mesma cor da sua cadeia de peões e não tá jogando nem um pouco. O jogador de brancas também, no entanto, as pretas têm um cavalo, enquanto o jogador de brancas tem esse bispo que teoricamente aqui na situação é um bispo bom. Isso deixa a posição um tanto quanto igual. Temos agora rei na casa de G3, né? Dama em C8, permitindo a briga pela coluna H, torre em H1, cavalo volta para a ala do rei, né? Para se fazer útil onde o jogo de fato está acontecendo. Torre na casa de G1, cavalo em E7, visando talvez cavalo em F5, alguma coisa do gênero, e dama na casa de H2. Nessa posição, o Firuza relaxa, por quê? Ele tem controle da coluna aberta. Provavelmente ele tá jogando para empatar. Ele tinha vantagem, ele já entende que não tem vantagem mais. E agora, provavelmente, ele tá, né, simplesmente tentando jogar a peça para lá e para cá para ver se o adversário comete algum erro, mas ele provavelmente está bem contente com o empate. Você vai ver que o Grichuk não está nem um pouco contente com o empate. Então, aqui não existe nenhum plano concreto, né? Não tem nenhuma ruptura que você possa jogar, né? Nenhuma ruptura que você possa preparar. A única que dá para pensar seria o B4, mas o B4 nunca vai vir. E abrir a ala da dama não é uma boa ideia, porque o seu rei tá bem na ala da dama, né? Então, provavelmente o adversário vai conseguir atacar por lá antes de você. E se a posição se abre, tem um par de bispo e tudo mais, né? Toda uma questão. Mas o que eu quero dizer é, não existe nenhum plano concreto. Mas sempre tem uma coisa que você pode fazer. E essa coisa é olhar para a sua posição, identificar qual é a sua pior peça e ver como você poderia melhorar essa peça. Como você poderia colocar a peça para jogar. Nessa posição, você vai ver que o Grichuk nunca para de fazer lances que vão lentamente melhorando a posição dele. Então a primeira coisa que ele identifica é, olha, o meu rei pode não estar muito seguro. Ele joga A6 com a intenção de jogar rei A7. Não é um lance difícil de fazer, mas necessariamente melhora a posição. Temos agora dama em H4, novamente lance meio que passa a vez, dama em C7. O objetivo dele vai ser colocar tudo na sétima para que tudo fique muito bem defendido. Então, olha, dama em G5, dama em B6 cutucando o peão, o adversário defende o peão, e agora rei em A7. O rei dele tá bem seguro. Torre em H6, ameaçando o peão de G. Não existe uma ameaça real porque o peão tá defendido, mas o Grichuk joga torre em G7 para que as duas torres estejam conectadas e se defendendo muito bem, obrigado. Rei na casa de H2 por parte do Firuza. E nessa posição já existe aqui uma situação onde as pretas estão confortavelmente melhores. Cavalo em F5, lance muito forte, melhora o posicionamento do cavalo com o tempo na torre. Então, ó, nos últimos lances o Firuza não fez nada, ele mexeu o rei para lá, para cá, mexeu torre, dama para lá, para cá. O Grichuk já melhorou o cavalo, melhorou as torres, melhorou o rei. Temos agora a torre na casa de H3. E agora
como que a gente coloca esse bispo para jogar? O bendito do bispo mal da defesa francesa. Uma das peças mais famosas por ser ruim da história do xadrez, né? Em todas as linhas teóricas, a gente diz que o bispo mal da francesa, ele é um grande problema e é por isso que você não deve jogar a defesa francesa. Pois é, nessa posição, o Grischuk gasta bastante tempo pensando o que é que dá para fazer a respeito da minha pior peça, como eu poderia, né, melhorar a minha posição. E ele utiliza-se de um conceito muito simples, muito tranquilo, que poderia ter sido utilizado pelas brancas em alguma situação, que é: eu adoraria que o meu bispo jogasse por fora da cadeia de peões. Então ele joga o simples lance bispo em A4, que por si só não é tão espetacular, já que o bispo não tem como passar por fora da cadeia de peões através da casa de C2. Portanto, o Firouz já relaxa, ele vê, não tem bispo C2, né? Então eu vou jogar bispo G1, apenas meio que só passando a vez, né? Olha que situação. Bispo em B3. E agora, talvez o Alireza comece a perceber, ele joga rei em H1, novamente só passando a vez, e bispo em A2. Quando ele jogou bispo em A4, a ideia nunca foi bispo C2, a ideia foi bispo A4, bispo B3, bispo B2, A2 e bispo B1. É uma manobra de 4 lances para passar o bispo para o lado certo da cadeia de peões. E quando a manobra finaliza, esse bispo se transforma em um monstro. O bispo mal da francesa se torna o herói da história. Bispo em A4, bispo em B3, bispo em A2 e bispo em B1. Quando a manobra finaliza, tudo que o jogador de brancas pode almejar fazer aqui é trocar o bispo bom das brancas, que seria a esperança, né? O bispo que poderia se livrar desse forte cavalo caso surgisse alguma ideia tática, pelo bispo mal do jogador de pretas. E as pretas estão posicionalmente ganhas agora. Depois de bispo toma bispo, beleza, tinha 4 tempos naquele bispo. Não importa. Agora todas essas casas são casas fracas e não há mais coordenação fácil na posição das brancas. Torre por bispo, dama em B3 ameaçando a torre. Temos agora a torre em H2, as torres se defendem, e torre em H7 cravando a torre de H, ameaçando dessa maneira capturar a torre de C2. Torre em G2 então, e dama em D1. De repente, através das casas claras que aquele bispo não mais defende, a dama infiltra. Você vê que a dama jamais conseguiria infiltrar nessa diagonal, caso existisse ainda aquele bispo de casas claras do jogador de brancas. Você vê o quão espetacular foi essa manobra. Aqui agora já existe uma ameaça, né, de, por exemplo, torre toma torre, quando torre toma de volta, dama na casa de F3. Então a gente tem torre em F2 para ficar de olho nisso. Temos a troca de torres. Se você tomar de torre, né, tem um checkmate bem estético, ó. Dama na casa de F3, se você defende, por exemplo, de dama, que seria o lance natural. Cavalo em G3 é checkmate, é bem esteticamente agradável esse checkmate. Portanto, tem que jogar rei toma torre, a outra torre infiltra com cheque, rei vai para G2, cavalinho 3 cheque, e nessa posição Alireza Firouz já abandona a partida, porque já não existe nenhuma maneira de defender o bispo. Então o rei teria que caminhar para frente por conta do cheque de cavalo, seria perdido o bispo com cheque, e uma sequência de mate segue com certeza aqui no futuro, né? Acho que aqui não dá para evitar um mate. Rei em F3 já tem torre cheque, vamos ver. Torre cheque, dama em G3 aqui seria o lance forçado, porque se rei na casa de E2, aí a gente já tem dama em D1, checkmate imediato. Então depois de torre cheque, você teria que colocar dama na frente, torre toma, rei em E2, dama D1, checkmate. Portanto, depois de 53 lances e uma briga posicional brilhante, nós temos o abandono da partida por Alireza Firouz. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham curtido. Eu espero que você tenha aprendido algo de novo com essa partida espetacular. Um abraço e até a próxima.